Arte Odontologia hoje é um momento muito especial, porque nós vamos falar de um probleminha que persegue todos nós, e é muito engraçado, né, doutor Tertuliano? Sim. Que o medo do dentista é uma coisa que as pessoas têm desde criança, pavor, sentem dor antes de começar o tratamento, e a gente não sabe por quê, mas o doutor Tertuliano já vai explicar pra gente. Como é que funciona isso, Tertuliano? Bom, boa tarde a todos, né? É um prazer estar com vocês mais uma vez. Vamos conversar sobre medos, né? Medos o que eu vou definir medo, né? Por exemplo, um tem medo de uma coisa, outro tem medo de outra, né? Você tem os seus medos. Na realidade, eu sempre achei que o pânico, a doença pânico, era uma coisa de frescura. Até o dia que eu tive 2 crises de pânico. Agora, não me pergunte como é que isso apareceu. Apareceu e é inexplicável, uma coisa tão ruim que aí eu passei a entender que realmente o pânico faz parte do nosso dia a dia, né? Talvez as incertezas de futuro, né? As situações do país, isso no fundo acaba mexendo com a gente. Notícias ruins, exatamente, né? Se você hoje vê jornal, você só vê coisa ruim, é difícil você encontrar uma mensagem boa, né? Mas então o que acontece? O medo do dentista já é uma coisa antiga. Uma coisa antiga porque no meu tempo, vamos dizer assim, o tratamento era um pouquinho, era doloroso. Você sofria na cadeira do dentista. Hoje isso não acontece mais. Agora, é o tal negócio, vai falar para esse paciente que não tem perigo, que vai ser com anestesia, que a coisa funciona assim, assim, assado. Eu vou relatar uma coisa, né, para vocês, não queria contar isso, mas eu dou curso fora do país, né? Eu tenho pavor de avião, eu não gosto de avião. Você está brincando? Agora, pode vir o piloto, a aeromoça sentada do meu lado e dizer é o meio mais seguro, eu sei que é o meio mais seguro, mas nada me convence, eu não consigo ficar tranquilo dentro de um avião, né? Então a gente tem que aprender a administrar esses medos, né? Eu me lembro uma vez atendendo um delegado de polícia, da Polícia Civil, né? E esse delegado sentou, ele chegou com dois amigos que ficaram cuidando da clínica, e ele chegou para mim: Tertuliano, você sabe, veja como é que é a minha vida, eu estou com 2 pessoas me cuidando aqui, porque tem gente querendo me pegar, a gente nessa profissão é complicado, porque a gente é jurado de morte. Eu sei que eu vou sair para atacar bandido, mas eu não me preocupo com isso. Eu sei que eu posso morrer, mas isso não me causa medo. Agora, sentar na tua cadeira, eu fico apavorado. Eu falei, meu Deus do céu, mas que situação, né, que chegou, né? Você fica até meio constrangido, né? Entende? De você estar causando tudo isso. Agora, isso é uma realidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre um determinado tipo de tratamento, a gente tem que ter muito cuidado, muito tato, porque você tem que entender o que a pessoa está sentindo. Eu me lembro que, conversando com uma ex-secretária do governo anterior, né, bem anterior já, ela era apavorada com o implante. Eu conversava, nós vamos precisar colocar 4 implantes em você. Ela já começava a chorar só na conversa. Tamanho o medo que ela tinha de colocar implante. Então, eu acho que os pais também passam muito isso para os filhos, claro, né? Às vezes sem querer falando em casa, eu detesto dentista, criança ver já se apavora. Ou daí já aproveita o gancho, se você continuar assim, eu vou te levar no dentista, né? Então aí vai alimentando, né, a fobia. Então o que acontece? Gente, hoje existe remédio para tudo, né? O nosso tratamento hoje, ele é praticamente indolor. Por quê? Não sei se você sabia, tem medicamento para você tirar o medo. Né? Eu, por exemplo, sou um que faço uso desse medicamento quando eu viajo de avião. Realmente, gente, parece que vou passear de litorina. É uma delícia aquilo, né? Então, o que acontece? Hoje, eu trabalho em cirurgias grandes, de implantes, de cirurgias avançadas, que você precisa tirar osso, eu trabalho com ansiolíticos, né? O ansiolítico, né? O alprazolam, por exemplo, é uma medicação que a gente utiliza. E qual é a função dele? Ele baixa a adrenalina do paciente, né? Ele baixando a adrenalina do paciente, o que acontece? Ele potencializa o meu anestésico em 4 vezes. Então, por exemplo, se eu não entro com essa medicação,
o paciente está tenso, adrenalina alta, a primeira dorzinha que ele sentir, bum, vai lá em cima a adrenalina. E a adrenalina faz como se fosse uma vassoura, ela remove o anestésico do teu organismo. E aí o que acontece? Você fica a cirurgia inteira tentando complementar, né? Então eu prefiro trabalhar com o paciente tranquilo, calmo, com adrenalina baixa e com anestésico potencializado. Essa que foi ex-secretária do governador, ela foi a cirurgia mais engraçada que nós fizemos. Ela tomou a medicação, é uma medicação que chama-se sedação consciente, né? O paciente ele não vai dormir. Tem outros que por exemplo, se você usar o dormonido, o paciente acaba dormindo e atrapalha bastante o teu. Agora essa medicação o paciente fica consciente, ele fica eufórico, ele fica falante, mas ele sabe tudo o que está se passando. Ele vai falar o que ele quiser, né? Ele não vai falar besteira, ele vai continuar. Só e a gente tem um trabalho maravilhoso, o paciente segue até o final. Não, porque não vai dar para falar, porque você está mexendo na boca dele também, ele vai querer falar. Exatamente. Vai resmungar. Quando você fala em implante, e quando um siso, por exemplo, um siso incluso é muito pior, o trauma é bem maior, né? Então qual é o objetivo com essa medicação toda? Nós usamos outros medicamentos. Nós trabalhamos com corticoide. Tem um gazinho que você toma. Tem um gás. Normalmente esse gás a gente usa com as crianças, mas pode ser usado com adulto também. Mas, embora às vezes ele dificulta um pouquinho, né? Mas é um gás que o paciente pode ser utilizado. Mas essa medicação ela é fundamental. Existem outras medicações porque o paciente fica preocupado com o pós-operatório. Tudo bem, a cirurgia foi ótima. Eu quero ver depois. Essa é a pergunta que vocês, telespectadores, sempre fazem. Porque a gente está fazendo aqui dentro desse trabalho uma retrospectiva das perguntas mais frequentes que os pacientes nos fazem. Quero ver depois como é que vai ser. Gente, nós trabalhamos com corticoide, né? As mulheres olham meio torto para mim, né? Porque corticoide o que faz? Engorda. Gente, nós vamos trabalhar somente com 8 miligramas. Não é tomar toda hora. Qual é a função do corticoide? Não gerar dor e não fazer edema. Porque o edema, aumentando o tamanho, pressiona terminações nervosas, o paciente tem dor. Se você faz o corticoide, o corticoide não deixa perder água. Exato, por isso que a pessoa engorda quando toma muito corticoide. Mas 8 miligramas não vai acontecer. Não perdendo água, não tem aumento de volume, não tem compressão de terminações nervosas. Você tem um resultado bem melhor. É que nem o ansiolítico, sai daqui, leva para casa, vai ficar tomando em casa. E aí o pessoal fica, não, a gente procura confiscar isso aí do paciente, porque realmente a sensação é tão boa que ele vai utilizar todo momento de adversidade, ele vai acabar usando como fuga, exatamente. Aí é complicado. E aí o que acontece? Doses maiores, e dá dependência química? Dá dependência química. Ele é um medicamento tarja preta. Então a gente confisca esse material, deixamos na nossa farmacinha, né, ou no Positivo ou na Leopoldo Mandic, e fazemos para que os nossos pacientes de lá usem esse medicamento. Né? Normalmente quem nos procura lá não tem muitas condições financeiras, então nós usamos isso. E também trabalhamos com o antibiótico. Tem gente que, não, porque não sei o que é antibiótico. Eu prefiro cercar de tudo. Eu trabalho com antibiótico, com o corticoide e trabalho com o ansiolítico. Né? A não ser que tenha aquele paciente que diz, doutor, eu sou muito tranquilo. Na Índia tem muito paciente tranquilo que arranca dentro com alicates. Isso, exatamente. No meio da rua. Você vê Como é que pode aquilo? Nós vamos ter que falar sobre isso. É sério aquilo ali, não é brincadeira. Eu achei que era um fake. Antigamente, se você observar aqueles... Você já viu, amor? Os convites de formatura, tem convites de formatura que relatam uma pintura de uma extração sendo feita em praça pública. Mas, gente, a dor de dente é tão forte que às vezes eles preferem sentir um pouco mais de dor e livrar rápido daquela situação de desconforto, né? Então, gente, esse é um problema que o pessoal chega apavorado e vem e a gente consegue contornar. Ou seja, agora, tem que entender o paciente. Então aqui hoje, doutor Tertuliano, na arteodontologia aqui, o senhor então pode garantir às pessoas que acabou o medo. Claro, gente, hoje só não faz quem não quer, porque tira o medo.
Aí tem gente que chega, mas esse medicamento não é perigoso? Tudo bem, ele causa dependência química, mas a gente segura o medicamento para que ele não fique fazendo uso. 1 ou 2 comprimidos, ele não vai fazer efeito. E vocês também vão ver a ficha do paciente, né? Se ele não tem uma ficha que ele é fácil dependente. Sim, exatamente. Pessoa, não tem situações, por exemplo, pacientes que já foram ex-viciados. E daí não dá para tomar. Que foram alcoólatras. Isso aí realmente você tem que tomar cuidado, né? Porque você está estimulando. E realmente, ali você vai ver com esse medicamento que o mundo é bom, o mundo é bom e a felicidade até existe, né? Como já dizia o Roberto Carlos, né, no passado. Então, gente, é uma situação assim que dá para fazer tranquilamente, não tenham medo, porque nós temos jeito. Tem pessoas que não confiam nisso. Eu proponho o seguinte, vamos fazer um teste, vamos fazer uma sessão aqui de mentirinha. O senhor faz de conta que você vem aqui para fazer. Vamos fazer o teste com a medicação, você pode tomar. Né? Então ele toma a medicação e ele vem e ele vai ver. Tem paciente que chega, doutor, não dá para fazer agora, que agora eu quero. Né? Mas então vamos convidar as pessoas, olha, você que está aí em casa, que tem medo de dentista, que está vendo seu filho com medo, ou que viu que hoje pode, você peça então ao seu médico essas oportunidades que a Arte Odontologia hoje oferece para o mercado, através das mãos dos profissionais que aqui atuam, sob o comando do Dr. Tertuliano. Dr. Tertuliano, eu acho que por hoje é isso. Encerramos hoje e continuamos na semana próxima. Semana que vem tem mais. Aguardamos vocês aí com mais informações da Arte Odontologia. Mande seu e-mail para a Arte Odontologia, mande seu e-mail fazendo perguntas, ou para a produção @artesdevivercomsaude.com.br, ou para a produção do próprio programa, para que a gente possa estar respondendo, trazendo essas perguntas para o Dr. Tertuliano, para ele poder estar levando para você e sanando suas dúvidas, tá bom? Um abraço, da semana que vem. Obrigado, Dr. Tertuliano. Abraço a todos. Obrigado.